Boa noite, pessoal. Hoje teremos a nossa etapa 2 da live, continuação do que como fizemos sobre os cuidados com a mama durante a gestação, após a gestação. Apoiamos o Outubro Rosa, né? Sabemos que a amamentação ajuda muito em relação a isso, então temos aí forte nosso Outubro Rosa e em comemoração, em promoção à saúde materna, à saúde da mulher, à saúde das mamas. Estamos continuando fazendo essa live. Deixa eu ver, a Bia pediu aqui para entrar. Só um pouquinho, Bia, que eu não estou conseguindo. Aqui. Deu certo, Bia? Vamos ver se a Bia consegue entrar. Aí, deu certo, né? Olá, boa noite, Bia. Noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Se a gente tivesse combinado de vir de blusa rosa, eu não ia ter vindo as duas. Pois é, então, falei, hoje eu vou mudar um pouquinho, tirar o preto e colocar uma cor. Isso aí! Então, para quem não acompanhou a live anterior, né, sejam bem-vindos. Essa é a Bia, é a Bia do Banco de Leite. Todo mundo te conhece como a Bia do Banco de Leite, né? Mas Verdade, é é. Beatriz Genovese Tavares. A Bia é mestre em enfermagem, enfermeira obstetra, coordenadora do nosso banco de leite aqui do HU de Maringá e consultora internacional em amamentação. Né, Isso. Bia? É muito bom ter você aqui com a gente de novo. Fiz questão porque muitas pessoas tinham mandado dúvidas e algumas coisas ficaram para trás, né? E eu não gosto de ficar devendo para ninguém. É Quem me verdade. conhece fala, sabe que eu fico preocupada, quero responder e ajudar as mães, né? Então eu falei, vamos dar continuidade à nossa live do que a gente tinha começado, né? Há alguns dias atrás. Uhum, tá certo. Então, estou bem feliz da gente estar aqui de novo, né? Se reencontrando, Débora, sempre bom te ver, sempre bom estar trabalhando junto com você, né? São muitos anos de parceria, então muito feliz de estar aqui, tá? E estamos aí, né? Vamos ver quais são as dúvidas das mães, dos profissionais que estão aí assistindo a nossa live e espero, né, conseguir responder a contento aí o que o pessoal tá tendo de mais dúvidas aí, tá bom? Isso. Muito feliz de estar aqui com vocês. Isso. Só fazendo um gancho da nossa live anterior, a gente comentou bastante a respeito dos cuidados com a mama durante a gestação, né? Ficou gravada, tá gravado no IGTV, tá gravado no meu canal do YouTube. Então tem bastante coisa lá que às vezes não vão assistir essa e tem muita coisa na outra live também que foi muito produtiva, né? Até por isso que pediram, né? Por favor, continuem, né? Quando a gente terminou a outra. Então, assim, É, o cuidado durante a gestação, a gente deu uma boa bagagem lá. E uma das coisas que ficou, Bia, que a gente não comentou, é assim, essa mãe, ela está gestante e ela começa a fazer o enxoval, fazer o quarto, comprar suas coisas, e ela vai comprar o sutiã de amamentação. E não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente sabe que existe opiniões de várias pessoas, e você, assim, que já trabalhou bastante, principalmente com as mamas em banco de leite com um volume gigante, o que você teria de orientação para essas mulheres na compra do sutiã? olha, então, até a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente no banco de leite, é a enfermeira doutora Anita Batista Eberly, Ai, um e beijo, Panita. Amo de coração. uma linda, né?
E ela 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 está desenvolvendo, junto com a Universidade Estadual de Maringá, um sutiã totalmente ergonômico, totalmente, como é que eu posso dizer? Um sutiã assim que não vai incomodar a mãe. Ela já fez pesquisa clínica com esse sutiã. Ele não tem costuras. Então, assim, é um sutiã que, além de promover a firmeza das mamas, que é importante, né, nesse momento de puerpério, logo que ela ganha o neném e tem a pojadura, então é sim. importante que ela mantenha as mamas sustentadas, assim como na gestação, né? Até porque Aham. quando o leite desce, ela pode, as mamas que já estão aumentadas, que já cresceram durante a gestação, elas podem ficar ainda maiores. Então, é importante um sutiã que sustente, mas que ao mesmo tempo não aperte, não garroteie, para não haver obstrução de ductos, formação de inchaço, né? Ductos, para quem não sabe, são os canais por onde passa o leite. E alguns desses canais podem ser muito superficiais. Então, se ela usa um sutiã que vai estar apertando, que vai estar pegando ali, né, na região, seja supramamária ou inframamária, né, seja na parte de cima da mama, na parte de baixo, na lateral da mama, isso vai estar contribuindo para ela fazer inchaço e às vezes até uma obstrução. Então, isso acaba levando ao engurgitamento mamário, que é muito doloroso e que não precisa acontecer nesse momento, porque na maioria das mulheres, esse já é um momento, a pós-dura já é um momento em que a mulher vai sentir dor. Então, o ideal, né, o sutiã da Anitta ainda não está pronto, ainda não está no mercado para ser usado, apesar de ter sido testado e ter sido aprovado, mas ainda está em vias de testes, né? Questão de tecido e tudo mais. Mas eu aconselharia as mães a procurarem sutiãs de alças largas para manter as mamas bem sustentadas. É, as mães costumam comprar o sutiã antes. Eu aconselharia comprar depois, porque a gente não tem uma noção real do tamanho que a mama vai ficar quando a gente, né, ganha o bebê. Uhum. Calma para quem está grávida, para quem pretende ter filho, não é uma coisa descomunal, mas ela pode aumentar 2 até 3 números do que ela já é acostumada a usar, né? Então vamos Sim. supor que ela tem uma mama pequenininha, usa aí um 42 de sutiã, ela Aham. pode vir a usar um 46, né? Então vai aumentar 42, 44, 46, né? Então, isso pode acontecer. E às vezes as mães compram só um ou dois números maiores e ela vai precisar de uns 3 números maiores, vamos supor. Então, é muito comum a gente a mãe estar com um sutiã que não é adequado para o tamanho que as mamas dela estão. E aí, com isso, acaba sendo motivo, né, Débora, Sim. acaba sendo prejudicial. Outra coisa, mães, se possível, comprar aqueles sutiãs que são mesmo para amamentação. Então, assim, alças largas, confortável com a questão do número e sutiã de amamentação. Por quê? Porque aqueles sutiãs de bojo, aqueles sutiãs que tem ferrinho embaixo, né, que é o aro, esses sutiãs não são propícios. Então, eles vão machucar, fazer maior atrito nos mamilos, né? Podem promover garroteamento infraareolar por causa do aro. Aqui na lateral dele, geralmente eles têm uma telinha, também machuca. Então, esse tipo de sutiã é totalmente contraindicado na época da amamentação. É melhor ela comprar um sutiã próprio mesmo. E quando ela for escolher, aqueles com a fenda bem grande.
né? Então, tem um sutiã de amamentação, mas que o orifício, né, que vai ficar sobre a mama ali é muito pequeno. E às vezes ela tem uma areola grande, né? Então, isso daí acaba que piora também, é ruim. Então, é melhor que ela escolha aqueles com a fenda maior, né? Com o orifício maior, para que ela tenha uma maior exposição de mama na hora de ofertar para o bebê. Então, isso acaba ajudando mais. Não sei se você também tem mais dicas aí, Débora, na tua experiência aí que você poderia dar. Aham. Então, essa fenda que fica ali, eu acho que é bem importante você ter lembrado, eu não tinha lembrado dela. Quando ela é inadequada, é uma coisa que me atrapalha demais quando eu vou ajudar as Uhum, mães. E daí até uhum, peço, então vamos tirar, vamos abaixar isso daqui, porque às vezes eu vou ajudar e ela acaba ficando aqui no uhum. fechamento, né? Sim, E o sim. bebê vai pegar, a gente às vezes puxa e ela volta. E Uhum, dificulta para o bebê isso. Então, eu isso. acho que aquele até que abre em cima e fica toda essa região fora, sem ser aquele triângulo, eu Sim, gosto mais. Eu acho eu que também. fica um pouquinho melhor. Você falando de bojo, tem alguns sutiãs de amamentação que estão vindo hoje com o bojo. Eu falo, não, é muito ruim, porque na hora que abaixa, aquele bojo embola e fica aqui Aham, muito próximo. E às sim, vezes a gente vai ver o sutiã tá prejudicando a abertura de boca do bebê. Então, é. assim, ele é muito importante, sabe? A gente ter falado dele, porque às vezes um bom sutiã, colocado tudo certo, eu gosto muito de algodão para uma Aham, ventilação melhor, também. né? Uhum, Porque eu acho que ajuda bastante de manter a mama bem ventilada, e até esses de bojo me dificultam muito essa ventilação, né? E pode dar essa prejudicada também em outros aspectos que a gente já falou na live anterior, da é, falta de ventilação. a intenção do bojo, eu acho que é dar um volume, aumentar. E a mãe já vai ter um volume, né? Então, ela vai ter a Uhum, pressão do bojo também contra a mama. E isso não é legal. E sim. voltando só no assunto da fenda, né? É, Uhum, fica ruim, tanto para você oferecer essa região, esse complexo mamilareolar para o bebê, como também para fazer ordenha. Então, se ela cobre toda essa região aqui, né? Aí você tem que ficar enfiando a mão por baixo dela para conseguir massagear. Aí você não uhum, consegue fazer a massagem palmar, que é melhor, que é mais ampla, que é menos dolorosa, por causa da fenda do sutiã, que é muito pequena. Então, quanto maior a fenda, mãezinhas, melhor. Lembrem que vai ter aquela aba por cima que vai proteger a mama. Então, não precisa ser uma fenda pequenininha. Pode ser uma fenda o quanto mais ampla, melhor daí, tá? Eu até brinco com elas, assim, sabe, Bia? Porque às vezes esses triângulos, eles são menores, principalmente naqueles sutiãs de renda lindo. Então, é uma renda larga que vem aqui. Eu falo assim, deixa para usar então um pouquinho depois. Nesse momento, a Isso. gente vai ter que mexer muito em mama, ali no começo desse puerpério. Então, guarda ele, deixa, vamos tentar comprar um mais simples, que abra, com De ventilação, algodão, de de algodão. algodão, né? Então, É, é um período que isso convém bastante a gente estar cuidando. cuidando, verdade, é verdade mesmo. E daí, quando você fala assim, Bia, que o peito ele vai aumentar vários números, né? A mãe que tem uma mama pequena, já vou estar fazendo um gancho aí de uma outra pergunta que colocaram, que eu vou fazer depois, mas já vou fazer aí. Tem muitas mães que têm dúvida do tamanho da mama e produção de leite. É. Então, né, Débora, e na verdade isso daí é um mito, né? O tamanho das mamas não tem a ver com a produção. Essa mama que você tem aí, ela sai, né? Dá uma, Sai. mostra para as meninas como que é. Isso. Então, olha, se a gente olhar ali a mama da Débora, a gente vai ver que
essa região amareladinha, que fica mais na borda, que na mama vai ficar mais aqui atrás, na base da mama, são os ácinos, né? Ou alvéolos, que é onde o leite é produzido. E essa região mais acinzentada, né? Parecendo uns gominhos que vão, que vão desembocar aqui no mamilo, são os ductos ou canais lactíferos, tá? Então, por ali é onde... Então, na região amarela é onde o leite é produzido. Depois de produzido, ele cai dentro desses canaizinhos para desembocar aqui no mamilo, certo? Então, o que vai determinar a quantidade de leite que a mãe vai produzir não é o tamanho da mama, mas é a quantidade de ácidos, de estruturas glandulares que essa mãe vai ter e de quanto a vazão disso vai ser boa. Porque, por exemplo, é uma pergunta que junto com essa sempre vem, né? A questão da plástica. Então, se a mãe fez uma plástica e essa plástica é uma redução de mama, vamos supor. Aí a abordagem dessa plástica foi pela região areolar, né? Que é aqui, em volta da areola. E como alguns ductos, alguns canais são muito superficiais, pode haver um corte desses canais. E esses canais que foram cortados, podem ser que eles não se regenerem. Pode ser que se regenere, mas pode ser que não. E aí não vai passar leite por ali. Aí a mãe consegue produzir bastante nessa região amareladinha que está na mama na demonstração da Débora. Ela vai passar pelos ductos, mas ela não vai conseguir sair pelo mamilo, porque vai chegar um lugar ali onde o ducto está cortado e daí ele não tem mais a ligação até o mamilo. E aí ela vai produzir leite, mas o leite não vai sair. E se o leite não sair na quantidade suficiente, aqueles ácidos onde o leite estava sendo produzido, eles passam a ser pouco estimulados. E daí eles começam a produzir cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, até que eles não produzem mais. Numa mama que não tem plástica, a quantidade de ácidos que essa mulher vai ter é que vai ser determinante em quanto que ela vai produzir. E a outra coisa que é determinante é a quantidade de hormônio que ela vai liberar aqui, ó, no cérebro. Então, no cérebro da mãe, na região, existe uma glândula, tá? Que a gente chama de glândula pituitária, né? Ou hipófise. Essa glândula, ela tem uma parte anterior, que a gente chama de adenohipófise, e ela tem uma parte posterior, que a gente chama de neurohipófise. Essas duas partes da hipófise ou da glândula pituitária, quando a mulher ganha o neném e a placenta sai, o cérebro, pela saída da placenta e diminuição dos hormônios da gestação, que é o estrogênio e a progesterona, ele começa a liberar, a ser estimulada essa glândula para ela liberar os hormônios da amamentação, que é a prolactina, que é produzida na hipófise anterior, e é a ocitocina, que é produzida na hipófise posterior. Ok. Quando a mãe tem uma boa liberação desses hormônios, eles vêm aqui e estimulam esses ácidos, que são aquelas estruturazinhas amareladas. E aí esses ácidos, que encontram uma mama plena, aumentada, pronta para lactar, né? Eles começam, então, a sofrer uma alteração química ali dentro e a produzir o leite. Para que o leite saia da mama, a gente precisa do hormônio ocitocina. E para que o leite seja produzido, a gente precisa do hormônio prolactina. Então, mesmo que a mãe tenha uma mama pequenininha,
Se ela tiver uma boa produção hormonal e tiver os ácidos prontos para serem estimulados, ela vai produzir leite do mesmo jeito que uma mãe que tem uma mama grande. Lembrando que o tamanho da mama, ele é determinado não pela quantidade de ácidos, mas ele é determinado pelo tecido gorduroso que a mama tem. Então, quando a mãe tem uma mama grandona, volumosa, é sinal que ela tem bastante tecido gorduroso em volta desses ácidos e em volta desses canais por onde o leite passa. Mas não quer dizer que por isso ela vai produzir mais leite, nem menos. O que vai ser determinante vai ser se a hipófise anterior e a hipófise posterior estão liberando hormônios, estimulando esses ácidos para que eles entrem em ação e produzam leite. Então, é isso que é importante, e não o tamanho da mama. Depois que a placenta sai, a mãe começa a produzir esses hormônios prolactina e ocitocina, os ácidos são estimulados, aí a gente vai precisar de um estímulo também externo, que é a sucção do neném. Então, quando o neném sugar direito, né, adequadamente, pegando o complexo mamilareolar e não só o bico, a sucção dele ser lenta, profunda, ele sugar, deglutir, respirar, ter ritmo na mamada, esse neném vai estimular, porque aqui tem um monte também de terminações nervosas, e vai mostrar, vai mandar uma mensagem para o cérebro de que o bebê está mamando. E o cérebro devolve, em resposta a essa mensagem, mais prolactina, mais ocitocina, para que essa mãe continue produzindo leite. Então, por isso que a gente diz, quanto mais o nenenzinho mamar, mais leite a mãe vai ter. Independente se a mama dela é média, se a mama dela é grande ou se a mama dela é pequena. Existe também um caso, gente, que é assim. Tem um percentual baixo de mulheres, eu não vou arriscar o número aqui agora, tá? Que mesmo tendo uma mama sadia, tem ácido, tem os ductos, não fez cirurgia, tá tudo ok com ela, mas ela não consegue ter uma produção que a gente diria que seja esperada, suficiente para o bebezinho dela. Se isso acontecer, pode estar acontecendo algumas coisas, que são, também não tem nada a ver com o tamanho da mama. A sucção do bebê está correta? A força que ele está empregando para a retirada desse leite está sendo suficiente? O leite realmente está saindo? O neném não é muito dorminhoco, onde ele fica na mama, começa legal, mas logo dorme e depois só fica mordiscando, né? Ali a mama, sem força nenhuma. Se isso estiver acontecendo, essa mensagem para o cérebro dizendo o nenê está mamando e o leite está saindo, ela acaba sendo não tão eficaz. Aí vai dizer no começo, o nenê está mamando, mas agora ele dormiu, então eu acho que ele não precisa de muito leite, porque ele já dormiu. E aí, com isso, a produção da mãe pode diminuir. Outra coisa que pode causar, né? O nenê mama super legal, é um nenê sugador, pega correta, língua canulada, ritmo bom, mas a mãe não produz muito leite. Por quê? Bom, essa mãe está descansando, né? Está se alimentando bem, ela está com outros problemas, porque assim, se ela tiver com outros problemas na cabeça dela, está com depressão pós-parto, né? Pode ser, né? Se ela tiver com outros problemas na cabeça dela, ela não vai conseguir fazer uma liberação legal dos hormônios ocitocina e prolactina, porque as substâncias do estresse, lá naquela glândula que eu falei para vocês, que é a glândula pituitária ou hipófise, as substâncias do estresse competem com a liberação da prolactina e da ocitocina. Então, se eu estou estressada,
eu libero substância de estresse e não libero prolactina e ocitocina. Se eu não estou estressada, eu libero prolactina e ocitocina e não libero substância de estresse. Então, se a mãe não estiver bem, de repente está tudo ok com ela, mas essa liberação hormonal não está legal por causa do estado emocional dessa mãe. Terceira coisa que pode ser motivo. Resto placentário. Então, lembra que eu falei para vocês que com a saída da placenta, os hormônios prolactina e ocitocina passam a ser liberados pela glândula hipofisária. Se a mãe tiver algum resto placentário ali, ficou um restinho de placenta, alguma coisa ali, ela continua liberando prolactina e ocitocina. E daí ela não consegue ter uma boa liberação dos hormônios da amamentação. Perdão, eu falei que o resto placentário, ela fica liberando estrógeno e progesterona. E aí ela não consegue ter uma boa liberação de prolactina e ocitocina. E aí ela não vai ter também uma produção. Então, vocês vejam que tem tanta coisa envolvida e tanta coisa que a gente tem que olhar nessa hora, né? Não é só a pega, não é só o tamanho da mama, não é só se ela fez cirurgia ou não fez cirurgia, né? A gente tem que ver como é que essa mãe está, né? Primeira coisa, ela está legal? Ela não está com depressão? Ela está bem? Está tudo bem na casa dela? Não tem ninguém que está pressionando ela demais? Como é que está isso, né? Tá. Ela tem companheiro, ela não tem, tem alguém ajudando, ela está muito cansada, ela está se alimentando, ela está tomando água quando ela tem sede, ela está conseguindo dormir o mínimo possível. Então, são várias coisas que você vai ter que olhar. E aí você vai fazendo por eliminação, né? Não, a pega está bem? Está bem. Então, não é a pega. Então, ela está se alimentando, como é que está o problema emocional, né? E, em último caso, a gente pode até ver como é que está o sangramento, está tendo odor forte, está sangrando demais, está sangrando de menos, porque daí, às vezes, o problema pode até ser uma questão aí obstétrica mal resolvida, e a gente também pode estar encaminhando para resolver isso, tá bom, pessoal? O que menos interfere, ou eu posso até falar para vocês, o que não interfere é o tamanho da mama. Isso. Vou falar uma quarta questão. Existe uma coisa que é raríssima, que se chama hipoplasia mamária. Aí sim, tá? Então, se a mãe chega para você com uma mama subdesenvolvida, com aspecto infantil, que na gestação não desenvolveu nada, né? Aí você pode pensar numa hipoplasia mamária, que é nas fases germinativas lá, quando a mama começou a se desenvolver, por algum problema que às vezes vem lá da embriologia da pessoa, lá da hora que ela foi formada no útero, a mama não desenvolveu. E aí sim, o tamanho da mama pode interferir. Não porque a mama é pequena ou grande, mas porque a mama não é desenvolvida. É um outro problema, tá? Que não tem a ver com tamanho de mama, tem a ver com desenvolvimento. E aí é uma outra questão que daí a gente encaminha para o mastologista, faz ultrassom, define o diagnóstico e aí sim, né? A gente vai ter uma certeza absoluta que realmente é uma hipoplasia, é um não desenvolvimento mamário e uma mama infantil, infelizmente, não está preparada para receber os hormônios da amamentação e conseguir produzir leite, tá bom? E não é tão comum, né, Bia? Porque não, é raro. Em 21 anos, eu tive duas mães, um ano passado, mas em 22 anos, duas mães, né? Eu também vi pouquíssimas vezes. Muito pouco. E essa mãe até que eu vi ano passado, ela falou assim, Débora, eu coloquei prótese, porque eu tenho mama infantil, e eu não sei se a prótese vai interferir. Que até uma pergunta que a Juliana colocou aí pra gente. Eu falei pra ela assim, eu tenho mais preocupação com a sua mama infantil do que com a sua prótese.
A E, Juliana perguntou, né? isso. Olha, a prótese mamária normalmente não interfere, tá? O que eu não sei, depois a Débora pode contar a experiência dela, né? Só que Uhum. eu percebo assim que eu vi menos complicações naquelas em que a mama é colocada por trás do músculo. Por quê? Quando a mama é colocada entre o músculo e a mama e a glândula, tá? Eu já vi, por exemplo, casos de encapsulamento. Então, o que é o encapsulamento? A prótese está aqui, né? Bonita, linda, maravilhosa. Quando a gestação começa a preparar essa mama para que ela alcance a plenitude mamária, para poder receber o estímulo dos hormônios da amamentação, quando o bebezinho nascer, essa glândula aumenta, certo? E às vezes neste aumento, ela pode fazer uma compressão sobre a prótese e a prótese subir, tá? Então, eu vi alguns casos de encapsulamento, então fica uma cápsula de prótese aqui em cima e o resto da mama toda aqui embaixo, tá? E quando isso acontece, aí a mãe precisa fazer a cirurgia de novo. E fazendo a cirurgia de novo, não dá para trocar a prótese de um e não trocar a prótese do outro. Você precisa trocar as duas daí. Então você tem que fazer tudo de novo, tá? Então, o ideal é que seja por baixo do músculo, porque daí a interferência é menor. Também fica mais fácil quando a gente palpa a mama, né? Quando a mama é por baixo do músculo, quando a gente palpa a mama, a gente palpa a glândula. E quando a prótese não é por baixo do músculo, a gente palpa a prótese também. E aí isso pode, às vezes, mascarar um ducto obstruído, pode, às vezes, mascarar um nódulo, pode, né? Um nódulo, não nódulo maligno, nada disso. É um nódulo por leite mesmo, né? Que está se formando ali. Então, o que acontece também? Às vezes, um profissional desavisado não sabe que a paciente está com prótese, acha que ela está com engurgitamento mamário, porque ela está com a mama muito volumosa, né? E, na verdade, nem é um engurgitamento, né? É só uma pojadura mais prótese. Então, se a prótese estiver por trás do músculo, ela dá um efeito mais natural, né? Eu, na minha opinião, e olha que de mama a gente entende, né, Débora? A Que a gente vê gente vê todo mama dia. de todo jeito, de todo tipo. Então, dá um efeito mais natural, mais bonito e dá menos interferência, possível interferência. Às vezes, a mãe tem a glândula, a prótese entre o músculo e a glândula e ok, não ocorre nada, não acontece nada. Outra coisa, para quem está pensando em colocar prótese, o ideal é que a abordagem seja inframamária, tá bom? Por trás do músculo e inframamária. A abordagem areolar, que alguns cirurgiões ainda fazem, ela não é legal, justamente por um assunto que a gente já falou aqui. Porque existem alguns ductos muito superficiais e a gente pode cortar um desses ductos durante a plástica. E aí a gente fica com uma dificuldade maior depois na vazão, na saída do leite, quando ele passa a ser produzido, tá bom? Mas não tem problema nenhum. Outra pergunta, não sei se vai vir aí, mas às vezes, como a gente está falando de plástica, de volume, de tamanho de mama, a amamentação faz o peito cair? Sim ou não? Não. A amamentação em si, não, tá? Isso aí, gente, depende muito da genética da pessoa. Então, assim, a pessoa, a mulher, ela tem já puxado da mãe, das tias, né, das irmãs, enfim, uma constituição genética para a pele dela e para a quantidade de fibras, de colágeno que essa pele vai apresentar.
Se ela tiver já uma deficiência disso e uma tendência para flacidez, talvez o fato da mama ficar grande por conta do preparo dessa mama para a amamentação já seja o suficiente para essas fibras de colágeno arrebentarem e aí ela desenvolver a flacidez. E aí o peito vai cair, independente se o neném sugou, né? Então não é o fato do neném sugar que faz o peito cair, é o fato da mama aumentar. Por isso também a gente volta para aquele assunto do início, a importância do sutiã durante toda a gestação, né? Sim. Então, usem o sutiã sem dó nem piedade, usem o sutiã para que lembrem-se que não tem nenhum outro tecido além da pele sustentando as mamas. Então, o sutiã ele vai servir de suporte, de apoio para essa pele. E a gente tem uma coisa, gente, que persegue a gente, e que o Newton descobriu lá, quando ele caiu uma maçã na cabeça dele, que é a força da gravidade. Então, assim, tudo empurra a gente para baixo, infelizmente, né? Eu falo, é nariz, é bumbum, quem não tem Nariz, filhos bumbum, vai cair. bigode chinês, olheira, enfim, né, gente? A coisa acontece. E as mamas lindas, maravilhosas que a gente tem com 15, 20, até, né, 25, algumas sortudas 30, 35 anos, elas, depois né, desse arvorecer, né, da mama para a amamentação, né, se a mãe não tiver uma pele que seja uma pele firme, ela realmente pode desenvolver estrias e também pode desenvolver a flacidez. Então, aí o sutiã vem como um amigo do peito, literalmente, para que a gente não, né, não tenha mamas caídas, mamas, né, deixa essa mãe descontente depois que o neném parou de mamar. Outra Isso coisa bem mesmo. legal também, né, Débora, já que a gente está falando de tamanho, e importantíssima. Se vocês querem continuar com mamas lindas, maravilhosas depois da amamentação, o uso do sutiã e também o estímulo adequado nas duas mamas. Porque nós temos duas mamas, nós não temos uma só, nós temos duas, né? Então, o nenê precisa sugar nessa mama e precisa sugar nessa aqui também. Então, alternar as mamas a cada mamada. Então, se ele mamou nessa mama, na próxima mamada eu dou a outra mama, para que a gente tenha um estímulo por igual nas duas mamas. Se o bebê desenvolve uma preferência por uma mama, meninas, e essa mama hiperestimulada, porque o neném mama só nessa mama, a tendência da outra é atrofiar, ela fica hipoestimulada, né? E aí, quando acaba a amamentação, uma mama fica diferente da outra. E eu já vi casos de uma diferença imensa, que a gente chama de assimetria, né? Uma assimetria imensa. Uma mama enorme e uma mama super pequenininha, involuída, porque os hormônios foram tudo naquela mama ali e na outra não, tá? Então, estímulo nas duas mamas para vocês continuarem com a mama super linda aí, e mesmo depois da amamentação, e o uso do sutiã de alça larga, tá bom? E adequado, né? Como a gente já conversou. E eu falo assim, sabe, Bia, que é importante tanto essa parte da mama, né? Que você mencionou dos dois lados, para estímulo, até para o estímulo da face da criança, né? Que a gente comentou isso na outra live, né? Da troca, Isso, por conta de estimular os dois lados de face. Quando você fala ali em engurgitamento, eu lembrei de uma pergunta que está aqui, a gente não pode deixar de responder, que era da live anterior de uma mãe, tá? Ela pediu para explicar um pouquinho sobre a diferença da dor do fenômeno de Renault e da monilise, que é a candidíase, né, o sapinho que dá no peito da mãe. Então, você podia falar um pouquinho do Renault, né, para eu ficar tranquila com essa dúvida. Nossa, é verdade, essa mãezinha perguntou e não deu tempo da gente falar na última live, né? Isso. Gente, então assim, na verdade, a dor
ela é difícil de ser mensurada e às vezes até mesmo de ser descrita, porque cada pessoa ela sente a dor de uma forma. Então, às vezes uma dor de dente, por exemplo, para mim é o fim do mundo, mas para Débora a enxaqueca é pior, né? Eu lembro que quando eu era jovem, a pior dor que eu já senti, que foi uma dor assim que me fez sofrer muito, foram as cólicas menstruais. Eu tinha uma cólica menstrual absurda, que me dava muita dor, eu tinha que tomar injeção na farmácia. Era um dia perdido. Até que eu um dia passei por uma médica aqui em Maringá, ela me deu umas dicas que foram abençoadas, e aí, a partir daí, eu não tive mais cólicas tão fortes, porque para mim era a pior dor que eu sentia. Mas tem gente que tem dor, que tem cólica menstrual e não sente tanta dor, não é tão terrível assim para ela. Será que o meu útero contraiu mais que o dela? Às vezes não, mas é que o meu limiar de dor, para aquela dor em específico, liberou uma quantidade de prostaglandina, que é uma substância que a gente libera, e a partir, quando a gente está sob um estímulo, que pode ser, por exemplo, as cólicas menstruais, como a gente está falando aqui no exemplo, e aí, a partir daí, você não consegue mais baixar essa dor. Para você conseguir baixar essa dor, você vai precisar tomar uma dose muito grande de medicação para que ela baixe. Como, por exemplo, uma medicação endovenosa, uma medicação via oral, você já não vai conseguir mais baixar essa dor, certo? Em compensação, eu odeio anestesia de dentista. E aí, quando eu vou no dentista, eu faço tudo sem anestesia, porque eu não gosto daquela sensação da minha boca dormente. E não gosto de levar injeção na gengiva. Então, por conta disso, eu peço para fazer sem anestesia e eu aguento muito bem a dor. E tem gente que diz que não suporta nem ouvir o barulhinho e já pede anestesia, porque sabe que vai ficar com uma dor horrorosa e não vai aguentar. Então, o limiar da dor é muito diferente para cada um. Mas, no geral, tá? No geral, as mães com monilíase, elas têm uma queixa de dor, tipo queimação, tá? E ela é uma dor, assim, elas falam assim, que parecem umas facadas. Então, ela é o que a gente chama de lancinante. Lancinante vem de lança, né? Então, é aquela dor lancinante, né? Que é quando a mãe fala, parece que tem umas facadas, de tanto que dói, tá? Ok. Essa normalmente é a dor da monilha. Essa dor é pior durante a mamada. Por quê? Porque a gente já vai falar de algumas outras características da monilha, mas dentre elas existe as fissuras que a monilha causa. E aí, que são rachaduras, tá? E aí, quando o neném está mamando, acaba abrindo mais essas rachaduras, ou pelo menos distendendo mais, se ele tem uma pega correta, e com isso a mãe sente uma dor pior durante a mamada do que depois. Depois segue doendo, porque aquela região está toda machucada, mas a dor durante a mamada acaba sendo pior. Normalmente é essa a queixa da mãe. Na queixa do Raynaud, a dor normalmente não é durante a mamada. A dor é no pós-mamada, tá? E a dor do Raynaud é uma dor pulsante, tá? É uma dor assim, vai e volta, vai e volta. Por quê? O Raynaud ou Renault, a gente tem pronúncias aí diferentes, né? É uma doença, eu vou dizer doença porque causa dor, né, e tal, mas ela é uma doença que ela pode inclusive ser sistêmica, tá? Ou seja, atingir outras partes do corpo, como ponta dos dedos, ponta dos pés, tá? Dos dedos da mão, dos dedos dos pés e também a ponta dos mamilos. Depois que o bebê para de mamar, a mãe observa uma coloração pálida ou cianótica, roxa, no mamilo. E a partir daí, ela começa a sentir essa dor, que é uma dor pulsante, diferente da lancinante. É aquela dor que vai, volta, vai, volta. Parecendo uma cólica, que a cólica é meio assim, né?
Ela vem forte, daí ela dá uma calmadinha. Aí ela vem forte e dá uma calmadinha. É parecendo uma cólica, só que nessa região. É uma dor que a gente chama de pulsante, tá? E ela demora, às vezes, horas para passar, ok? Bom, então, a característica principal do Raynaud, tá? Do Renault ou Raynaud, é, depois da mamada, essa observação do mamilo pálido ou cianótico, roxo. Agora, na monilíase mamária, também tem alteração nessa região aqui, porque o bebê tem o sapinho na boca, tá? E ele passou esse sapinho para a mãe. Só que na mama, ele não vai ter a mesma característica da mucosa oral. Ele vai ter uma característica diferente. Ele vai deixar essa pele aqui fina, muito fina, parecendo um papelzinho de seda, de tão fina. A coloração rósea, muito rosa, mesmo em mamilos escuros, tá? Um rosa mais ou menos como a cor da blusa da Débora. E ao redor aqui na areola, tá? Bem aqui na região, mais ou menos onde termina a areola e começa a pele, ela fica descamativa, começa a esfarelar a pele nessa região. E pode acontecer fissuras ou rachaduras nessa região aqui, ó. Porque como a pele está muito fina, mesmo o neném pegando direitinho, ela parte de tão fina que ela está, ok? Então, quando a mulher está com monilha, geralmente o bebê está com monilha, só que oral, que é a candidíase oral, ou sapinho, ou ela está com candidíase vaginal, tá? Ou ela está muito atabalhoada da vida dela, né? E ela acabou trocando o bebezinho, esqueceu de lavar as mãos depois que trocou o cocô do neném e foi dar mamar e se autocontaminou. Porque no cocô do neném tem cândida. Só que no cocô do neném ela não faz nada. Ela não causa doença, porque é o lugar onde ela mora, ok. Mas na mama, a mãe vem com a mão às vezes só limpa, né? Passou um paninho ali, mas não lavou com água, sabão, passou um alquinho gel depois. E aí esse fungo, que é a cândida, na mama, ela acaba causando doença. Para tratar a cândida, tem que tratar a mãe e o bebê. E o tratamento deve ser com antifúngico prescrito pelo médico e preferencialmente, mas super preferencialmente, à base de água. Ou seja, ele deve ter uma apresentação em solução ou em gel. Não deve ser nem em creme, nem em pomada. Porque o creme ou a pomada, você vai precisar retirar o excesso. E se ele for em gel ou em água, você não precisa retirar o excesso. E o mesmo que você vai passar na mama, você vai passar também na boquinha do bebê. E o que você vai passar na vagina, se por acaso você tiver com a candidíase vaginal também, vai passar na bundinha do bebê para melhorar lá. Mas quem vai prescrever tudo isso? O médico, tá bom? Ele vai dizer, ele vai examinar você, vai examinar seu bebê e vai definir qual vai ser o melhor medicamento para usar. Ok. No Raynaud, o que a gente tem que fazer? Olha, existem tratamentos que a gente chama de paliativos. Não vão sarar, mas vão amenizar. E a gente deve começar com eles, ok? Então, qual é o primeiro? Primeiro, não deixar a mama resfriar de jeito nenhum, certo? Então, principalmente se estiver no inverno, sempre que for tirar o sutiã, tomar banho, estar com o ambiente aquecido, seja com ar-condicionado, seja com um aquecedor elétrico, o ambiente tem que estar aquecido. Logo após o banho, já colocar uma toalha seca, nada de toalha úmida, para evitar que aquela região umedecida vá secando sozinha, porque isso também faz o mamilo arrepiar, e o mamilo arrepiando, você dá o start
para começar a síndrome, tá? Que é de vasoconstrição. Então, por que que fica roxo ou pálido o mamilo? Porque a região de vasos sanguíneos que está irrigando, que está levando o sangue até ali na mama, ela fica contrita, ela diminui, tá? Ela fica tipo espremida. E daí o sangue não passa, e o sangue não passando, aquela região fica pálida ou roxa. E isso provoca dor, tá bom? Bom, então, ambiente aquecido, banho quente, toalha seca, e depois que você se secou no banho, você vai fazer um disquinho. Pode ser de feltro, pode ser de veludo, um tecido que seja bem macio, tá? Então, você pode fazer um disquinho com esse tecido duplo, esse disquinho. Então, redondinho, costuradinho em volta, tá? Uma costura só para não ficar muito volumoso. Vai passar a ferro para deixar bem quentinho e vai colocar no bico do peito, certo? Você vai fazer isso depois do banho e após as mamadas. Se ainda assim não adiantar, você pode fazer massagens no mamilo, tá? Porque daí com essas massaginhas, tá? Pode acontecer da região que está constrita vasodilatar, né? Então o sangue retorna ali naquela região e daí para de doer. E a terceira coisa que você pode fazer é tomar um analgésico prescrito pelo médico. Se tudo isso não adiantar... Ah, tá. Quarta coisa, né? Corrigir a pega do bebê. Porque se a pega do bebê for muito apertada, né? For uma pega muito apertadinha, ele dificulta a passagem de sangue ali. E aí, essa compressão, né, que é aquele mamilo que sai até achatado da mama, de tanto que o neném comprimiu, pode também desencadear, dar o start para a síndrome. E aí a mãe vai ter dor também. Então, é preciso procurar um profissional de amamentação para avaliar a pega e a sucção do bebê. E se tiver a necessidade de alguma correção, que essa correção seja feita para evitar, né, que essa compressão muito grande do mamilo cause ou deflagre o start para o início da síndrome, ok? Então, essas 4 coisas: ambiente aquecido, disquinho aquecido, toalha seca para se secar, né? E correção da pega do nenezinho e num profissional da amamentação para ver se está tudo bem. O analgésico também, né? Pode ser a 5ª coisa, que daí, se você tiver o analgésico do seu costume ou prescrito pelo médico, você pode tomar, desde que ele não interfira na amamentação. Por último, às vezes, mesmo fazendo tudo isso, não melhora, ok? Aí, o que vai ter que fazer? Procurar um mastologista para fazer um tratamento não mais paliativo, mas curativo. E aí vai ser com medicamento, que é um medicamento que pode causar hipotensão. Então, por conta disso, hipotensão é a queda da pressão. Então, por conta disso, precisa ser no mastologista para ele examinar você e prescrever numa dose que melhore a síndrome sem te causar impotência, ok? É mais ou menos isso, Débora, que eu tenho dado de orientação para a síndrome de Raynaud, ou fenômeno de Raynaud. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, tem mais alguma coisa para falar. Não, eu acho que é por aí mesmo, né? E como uma pessoa que te conhece colocou ali, a Bia Barça da amamentação. Barça, para quem não conhece, é da nossa época, era aquela literatura. Né? Eu até sei quem falou, é a minha amiga Carol, eu acho. Então, assim, não tenho o que acrescentar em relação a isso. O que eu gostaria, assim, de acrescentar, e não em tratamento,
mas comentário que, além de mães, a gente tem profissionais da área da saúde aqui que eu estou vendo, várias enfermeiras, colegas dos hospitais que eu trabalho. A questão importante da gente olhar para essa mãe de uma forma diferente, porque algumas mães, às vezes, pode ter algum desses problemas e não é frescura. A dor, ela é real, né? Não existe assim, dor porque ela é muito sensível. Se ela é muito sensível, é porque ela tem uma alteração, como você falou lá, né? Em relação à dor, o limiar dela de dor é diferente e essa dor é real, né? Então, assim, é uma dor emocional? Mas é uma dor, a dor emocional é uma dor, né? Então, assim, um cuidado muito grande, porque às vezes a mãe pode ter esse fenômeno de Renault. Eu tive uma mãe há 2 meses atrás, lá no hospital, que já tinha esse diagnóstico anterior, porque ela tinha extremidades muito frias e até o vascular já acompanhava ela desde os 19 anos. E então, assim, a gente sabe que é uma dor intensa, que nem ela falou, eu tenho, não é frio, é dor em extremidade. E a gente conseguiu passar bem com a amamentação, com essas orientações simples, sem precisar de uma medicação maior, né? Mas foi muito bom, Bia. Ainda bem que eu coloquei a pergunta da mãe que tinha ficado da última live para a gente responder, porque a gente tem mais 3 minutos. Só para fechar dessa síndrome de Raynaud, é muito importante o diagnóstico diferencial, que foi mais ou menos o que eu tentei fazer aqui com vocês, que é mostrar a diferença das duas, né? Porque se a gente utiliza miconazol, antifúngico, num tratamento de uma mama, achando que ela está com monilha, e na verdade ela está com Raynaud, ela piora, tá? Então, porque os antifúngicos, eles fazem vasoconstrição, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico diferencial, profissionais da saúde que estão ouvindo a gente, para que a gente não faça essa iatrogenia, que é tratar um Raynaud achando que é monilha, né? Porque senão a gente corre o risco de piorar a situação da paciente, tá bom? Daí a importância, né, Bia, de quando a gente avaliar, pegar o começo até o final da mamada, terminar, porque daí quando termina, que nem quando a gente tem esse fenômeno do Raynaud, é que a gente vai ter dados maiores, que é diferente de uma mãe com cândida, que a gente já tem desde o início alguns sinais também, né? Verdade, sim. Mas, Bia, eu quero deixar gravada essa live, então eu quero te agradecer de coração pela disposição mais uma vez, tá? De estar aqui, tirando as nossas dúvidas, acrescentando para todas as mães e profissionais, que eu falo assim que quem trabalha com amamentação trabalha com amor, que a gente se doa conhecimento. Isso é muito gostoso. E só tenho que te agradecer, né, por todo esse conhecimento que você não guarda, que não é uma parte fechada, gente, ela é um Google aberto. Não, verdade. É uma Barça aberta. É isso aí. Eu tô brincando, gente. Olha, ninguém sabe tudo, né? Tem muita coisa que eu não sei. Estou estudando até hoje e tenho muita coisa ainda para aprender, mas com toda a humildade mesmo, eu digo, né? Estou sempre à disposição. O que eu puder, sempre estar ajudando, conversando e passando para outros profissionais, porque quanto mais gente, né, Débora? Mais gente ajudando mais bebês mamando, né? Isso. E pela colocação ali de uma pessoa, a gente ficou faltando algumas coisinhas, talvez a gente faça 3. Quem sabe? Parte 3. Tá parecendo aquele... Essa é bem antiga também, o filme do Rock. Rock 1, 2, 3, 4, né? Que era com o Sylvester Stallone. É isso aí. Isso é muito antigo. Deleta isso da live, por favor. Beijão para todo mundo. Obrigada a todos que estiveram juntos. Um beijo. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.